Você sabia que através da leitura corporal e comportamental, você consegue identificar, pelo simples fato do corpo dela, como essas pessoas elas funcionam, e quais são, as características dela, né, aquelas características marcantes que todas elas com determinado, traço de caráter têm, e como elas se relacionam, consigo, com os seus semelhantes, como elas funcionam, quais são os recursos que essas pessoas elas têm. Nós, somos basicamente formado por 5 traços de caráter. E cada traço desse de caráter, ele tem o seu recurso, as suas características e aquilo que é uma forma que a pessoa, ela foi moldada. Como que ela funciona. E talvez a pergunta é: e como se dá essa formação? Todo mundo tem? Sim, todo mundo tem esse traço de caráter. Embora, todos os traços, ele pode estar presente em cada indivíduo, mas, não ambos com a mesma intensidade. Geralmente, a pessoa ou ela tem um ou dois muito forte e outros menos marcante. E todas elas têm esse perfil, esse formato. E como isso se forma? O primeiro traço de caráter, ele se inicia da gestação até o primeiro ano de vida. E o último, ele vai se formar, por volta dos 4, 5 anos de idade. E isso é para todos os indivíduos. Às vezes, a gente vai olhar para uma pessoa e você vai perceber um traço muito nítido nela. Por que que ela é mais definida naquele traço? Ela tem esse formato mais aparente, porque este é o traço mais forte dessa pessoa. Mas vai também ter aquele que ele vai ter 2 ou 3 traços que eles se equiparam, na intensidade, e essa pessoa ela não vai ter no seu corpo um traço muito definido. Ou ela vai ter, um muito específico, que você vai bater os olhos e falar assim: tal traço. Às vezes, você precisa de uma certa habilidade para você interpretar esse traço de caráter, aonde ele carrega quase todos eles, porque quando ele carrega a maioria dos traços, ele no corpo, ele não vai ter essa ênfase no formato, mas todos têm esse traço de caráter, e isso é muito interessante. Hoje, quando eu olho para uma pessoa, e eu consigo percebê-la, como ela funciona, tanto no âmbito emocional ou nas atitudes dela, às vezes, como que ela reage. O que que você olha para aquele traço, o que que você espera daquele traço? O que que aquele traço tem de interessante? Todos têm as características, os recursos, muito interessante. Todos eles têm seus recursos, aquilo que é uma habilidade que ele tem, que não é nada ruim, é uma habilidade. E as características marcantes de cada um deles é como que essa pessoa funciona.
Também, eh, o que cada pessoa com um determinado traço funciona. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o traço de caráter, esquizoide, eles são muito racional, então eles não são pessoas muito emocionais. Eles vão ser muito lógicos e eles vão sentir, as emoções dele para dentro e não para fora. Eles gostam de ficar no mundo deles, os esquizoide que têm esse traço muito predominante, eles ficam mais presos no seu mundo individual e não, nesse contato físico. O esquizoide tem muita dificuldade de se relacionar fisicamente e o esquizoide gosta muito de ficar só. Por outro lado, nós temos em contrapartida um oral. O oral ele é extremamente emocional e extremamente comunicativo. Então, agora você imagina se você tem num relacionamento amoroso um esquizoide e um oral. Quando esses dois traços eles se unem, vai dar muito ruim, porque o oral ele é extremamente emocional. O oral, ele deságua por qualquer coisa. Tudo que você vai falar para o oral, ele vai sentir com muita intensidade. O oral, ele vai sentir todas as emoções em potência máxima. E ele é muito chorão, e ele é muito sensível, e tudo ele é sensível, em tudo ele se sensibiliza com a situação. E já o esquizoide, não, o esquizoide eles já são mais racionais, eles têm meio que essa dificuldade de contato, de relacionamento, e aí quando essas pessoas elas se unem, muitas das vezes dá problema, porque um é lógico, um é racional e outro é emocional. Então, o emocional vai sentir ofensivo a ausência de sentimento do esquizoide e o esquizoide vai achar um exagero da parte do oral para tudo. Para ele é um motivo de chorar, de se sentir, ele sente tudo com muita potência. E a outra característica muito marcante do oral é que o oral ele não faz uso do raciocínio lógico. Ele tem muita dificuldade de fazer raciocínio, de você fazer alguma conexão com o raciocínio lógico. Ele não costuma pensar muito. Então, enquanto um pensa demais, o outro não pensa nada. Então, quando a gente depara com alguma pessoa que ela tem um traço de caráter muito forte do oral, você vai perceber que essa pessoa ela não vai pensar nunca. Ela tem dificuldade de usar o raciocínio lógico. Isso é em tudo que ela for fazer, ela vai ter dificuldade para ela pensar de forma lógica. E se o oral tem um traço de caráter também predominante do psicopata, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade ainda de se colocar no lugar da outra pessoa, entendeu? Então, porque o psicopata, ele tem muito essa característica de, tipo assim, não se colocar no lugar da outra pessoa. É como se ele tivesse um pouco de falta de empatia, mas na verdade é a forma que ele funciona. Existe essa ausência de empatia dentro do traço de caráter do psicopata. E nós vamos observar as características de cada um e o traço os recursos que cada um tem. Todos eles têm traços fantásticos, tanto o oral quanto o esquizoide, o psicopata, o
o masoca, que é o masoquista, e o rígido. Ambos eles têm recursos fantásticos, mas cada um funciona de um jeito, cada um vive no seu mundo, cada um interpreta a sua dor de uma forma diferente e cada um reage à sua dor de uma forma diferente. Por exemplo, o masoca, que a gente costuma chamar ele de masoca, mas dentro do traço de caráter ele é chamado de masoquista. Não é nada daquilo que é meio psicótico, nem o masoca e nem o psicopata, não tem nada a ver com a parte psíquica. Isso é apenas a forma que a pessoa ela se formou, a forma que ela interpreta o mundo, a forma que ela vê as coisas. Então, tem essa característica. E, por exemplo, o masoca, uma das características e dos recursos do masoca é que o masoca ele é altamente resistente. E ele é muito metódico. Uma característica mais marcante do masoca é que ele é muito metódico. O masoca, ele não se você tirar o masoca de uma rotina, esse indivíduo vai desconfigurar. Ele não vai funcionar. Então, ele funciona muito por método. O masoca, tudo dele é, por método. Ele sempre, tudo que ele faz, ele vai fazer com método. A forma de trabalhar, a forma que ele executa as suas funções, ele é muito metódico. E se você fazer qualquer coisinha de diferença, você desconfigura ele e ele não consegue executar aquilo que é para ele executar, se saiu da função dele. Por exemplo, se você desenhar, se você pedir para o masoca ir no supermercado e comprar, tipo, compra para mim um pacote de feijão, ou compra para mim um pacote de arroz. Você tem que dizer tudo em detalhes, porque ele vai chegar lá, ele vai ver um monte de marcas de feijão, um monte de marca de arroz, ele não vai saber exatamente qual ele vai trazer. Ele vai querer que você fala. E mesmo quando você fala, ele fala, nossa, mas e esse daqui? Então, ele vai ter essa dificuldade. Você tem que ser muito objetivo com o masoca. E outra característica do masoca é que o masoca, ele é um camarada que ele faz de tudo para que ele não faça nada que cause algum desconforto na outra pessoa. Ele é muito cauteloso. Tudo que ele for fazer, a primeira pessoa que ele vai fazer, que ele vai pensar será que ele não vai fazer algo que venha causar um prejuízo ou causar um conflito na vida da outra pessoa. Então ele é muito cauteloso nessa questão aí. E todos eles têm a sua dor, todos eles têm a sua própria individualidade e não há nada de errado em nenhum deles. E faltando também um pouquinho, já que eu estou falando, é sobre o rígido. O rígido, ele é uma pessoa muito competitiva. Ele é uma pessoa muito executora, é aquela pessoa da ação, aquela pessoa muito, muito que faz com excelência, ele é muito competidor, ele executa muitas tarefas ao mesmo tempo, mas o rígido, ele tem essa característica de triangular na vida, ele consegue trabalhar em várias funções, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e não se perder nessa situação, e ele gosta muito do fazer e do executar. Então, uma característica muito marcante nele é essa capacidade que ele tem de execução, que é fantástica, e essa força que tem dentro dele, e é como se ele fosse uma máquina e não cansasse. É assim que o rígido ele funciona. É óbvio que todos eles
tem muito mais coisas que eu não estou falando, eu só estou pincelando coisinhas e outras situações e outra de cada traço. É, e o masoca, o rígido, como ele é muito competitivo, ele sempre vai fazer de tudo para fazer melhor, entendeu? E às vezes não é nem que ele é competitivo com outra pessoa, mas ele é competitivo com ele mesmo, ele sempre vai querer fazer melhor, entendeu? E todos eles têm as suas características fantásticas. E dos pontos negativo é, do rígido é que uma pessoa com esse traço de caráter que é um pouquinho acentuado, ele vai ter extrema dificuldade para decidir entre duas situações, entre duas oportunidades. Então, ele sempre vai ter muita dificuldade quando ele tiver para decidir entre uma coisa e outra. Se ele tiver mais que uma opção, ele vai apresentar extrema dificuldade para decidir o que é melhor. Então, por essa mente muito acelerada e por essa capacidade que ele tem, ele vai ter essa dificuldade muito grande de decisão. Então, um rígido, quando você vai ver uma pessoa com traço de caráter muito rígido, você vai dizer, aquele ali, não manda ele decidir nada. Se você chamar ele para comer uma pizza, ele ama duas pizzas. As duas que ele ama, ele não vai conseguir decidir qual que ele quer. Por quê? Porque ele é indeciso, ele tem essa dificuldade para decidir entre uma coisa e outra. Então, sempre que tiver mais que uma opção, o rígido vai ter muita dificuldade para decidir. Você imagina um rígido diante de duas oportunidades de emprego ou três. Ele vai ficar todo embananado, ele não vai descobrir nenhuma, ou vai pegar a pior escolha. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade de, de decisão. Então, o rígido, ele é muito indeciso nessa questão. Então, esse é uma das coisas assim fantásticas que tem nos traços de caráter. E saber como cada pessoa funciona, isso para mim hoje se tornou muito interessante. Porque quando eu olho para estou fazendo um processo terapêutico e, e eu estou observando, eu vejo como que cada um funciona e principalmente como que elas se relacionam com as pessoas e consigo mesmo e quais são os graus de dificuldade que cada um enfrenta e como que cada um ele reage quando está diante da sua própria dor. E cada um, ele sofreu. E o interessante é que cada um desses indivíduos, ele sofreu um tipo de situação. A forma com que ele interpretou aquele momento é o que caracteriza como que ele vai funcionar. Por exemplo, o esquizoide, a dor dele é a rejeição. A rejeição. Então, o esquizoide, ele vai sempre sentir que ele é rejeitado. E o oral, ele vai sentir a dor do abandono. Ele vai sempre carregar isso dentro de si, a questão do abandono. E, e o, E porque é a forma que ele interpreta as coisas. E o psicopata, né, é a manipulação. Um psicopata vai sentir sempre que ele está sendo manipulado. Então, diante da dor dele, ele vai agir com muita frieza, porque ele vai sentir que está sendo manipulado. Então, um psicopata, na dor, pode contar a frieza total no comportamento dele. E a outra característica é o masoca. O masoca, ele tem a dor do masoca é a rejeição, é a, é a humilhação, na verdade. Não, a rejeição
é do esquizoide. Então, ele tem o traço de caráter, ele tem a dor do abandono dele, a dor dele geralmente não, a dor dele é a questão da humilhação. Então, ele interpreta as coisas dessa maneira. Então, no momento da formação dele, a dor que ele sentiu foi a humilhação. Da mesma forma, o esquizoide, a dor dele, daquele período de formação, foi a rejeição, foi o momento que ele se sentiu muito rejeitado dentro do ventre da mãe, no seu primeiro mês de vida. Então, ali ele sentiu muita rejeição. Então, ele interpreta o mundo com um olhar de rejeição. O oral, ele é o abandono, né? Então, como que ele interpreta o mundo? Dessa maneira. Então, ele vai sentir isso, porque ele se sentiu abandonado ou não compreendido no seu momento de formação. E, e o psicopata, a mesma coisa. O psicopata, ele sentiu que ele só conseguia as coisas quando ele era manipulado. Ele era manipulado para ele conseguir as coisas. Então, o psicopata, ele tem isso. O, o, o masoca é a mesma coisa, não tem diferença. É a forma que ele se sentiu, né? Então, a dor do masoca é a humilhação. Ele se sente que foi humilhado, que ele foi exposto. Então, a dor dele vai ser sempre a humilhação. Então, ele sempre vai carregar esse medo de ser humilhado. Então, essa é uma característica negativa, na verdade, desses traços. E o rígido, né? O rígido, gente, é a competição. O rígido, ele é o traço a dor dele, a traição, a troca, ou a, o, a exclusão. Ele se sente excluído. Ele tem essa sensação que quando ele está excluído, então a dor do rígido, ela é um pouquinho mais intensa, né? Porque percebe que ele se sente três coisas ao mesmo tempo, enquanto que outros traços de caráter sente apenas uma dor, o rígido ele sente três. Ele sente a dor da traição, a dor da troca e a dor da exclusão. Ele sente que ele é excluído. Então, o rígido, ele vai sempre ter medo de ser excluído. Lembrando que das características e dos recursos, mesmo que aquela pessoa que ela tem um traço muito forte, ela não traz tudo do traço, ela traz parte. Pode ser que a pessoa traz metade dos recursos, ou falta um ou outro recurso, mas ambas não traz o recurso na sua totalidade. E por que que ela não carrega esse recurso na sua totalidade? Porque ela possui outros traços. E o que ela não tem de um, ela vai ter do outro. E isso é o que deixa as coisas de maneira mais equilibrada dentro dos traços, o que não deixa uma balança muito pesada de um lado. Então, você vai ver que se faltou um recurso dentre aqueles no oral, se ele tiver um outro traço, como eu citei no início do vídeo, se ele tiver um traço como o psicopata, ele vai ter os traços do psicopata, mas ele também não vai ter todos os recursos do psicopata, ele vai ter parte dos recursos. Ambos os traços não carrega todos os recursos na sua totalidade. Isso varia de acordo com a intensidade de cada traço.
Se o traço tiver, por exemplo, 2 que predomina, esses 2 traços vai ser muito forte, ele vai carregar quase todos os recursos, mas nem todos, mas não vai ter todos. E que fica claro isso, e se isso foi, legal, isso foi, uma novidade, ou se isso esclareceu alguma coisa para você, eh, compartilha isso com alguém que você que você gostaria e que faz sentido para essa pessoa. E se também quiser seguir a minha página lá no Instagram, é @ednareisterapeuta. Lá eu trago bastante assuntos sobre saúde mental, saúde emocional, transtornos emocionais, e estou apresentando, um pouco de como as pessoas elas funcionam, tanto de forma, prática, né, como, como experiência própria, né, porque às vezes falar, daquilo que você leu é fácil, mas você falar algo de que você viveu, eu acho que isso tem um certo peso. E a experiência, ela tem peso. E a gente está aqui para compartilhar, histórias de vida, conhecimento e ajuda, porque eu acredito que nós estamos vivendo na época, numa era de muito conhecimento, de uma expansão muito grande de conhecimento, aonde as pessoas, elas hoje, elas têm muito mais acesso a questões emocionais ou padrões de comportamento. Hoje, tudo que você clica no YouTube ou em outro canal, eh, de seja do Instagram, você vai encontrar temas específicos e alguém que trabalha, alguém que aborda aquele assunto e principalmente é especialista como grandes eh, psiquiatras, porque as pessoas que eu acredito que têm maior conhecimento e capacidade para nos transmitir um conhecimento na área da saúde mental são os psiquiatras, né, que estudou muito sobre isso, e os neurocientistas, as pessoas que estudam o cérebro na sua base e como isso funciona, como cada parte do nosso cérebro funciona. Nós terapeutas, nós entendemos como que estendemos sobre os transtornos, enquanto um psiquiatra, ele entende sobre um quadro mais específico, é, como uma pessoa que é um psicopata. O psicopata, ele tem um problema tanto emocional quanto mental, porque existe um problema na parte do cérebro dele, na parte física. A pessoa que tem depressão, por exemplo, e ansiedade, ela não tem nenhum problema na parte física do seu cérebro, no funcionamento, só tem um trauma, só tem uma dor que está causando esses transtornos nela. O transtorno, ele não é mental, e sim emocional. E existe a diferença, o que que é um problema mental e o que que é um problema emocional. Uma pessoa que tem esquizofrenia, o problema ele é de várias origens. Ele tem a origem genética, ele tem a origem emocional, por exemplo, pessoas que elas sofreram muito abuso emocional, viveu muita agressão, e se ela tem essa disposição no seu cérebro, na parte física de esquizofrenia, ela vai desenvolver com muita facilidade a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela tem duas origens, especificamente o mais. Ela é uma coisa emocional,
quanto ela é uma situação genética, é uma coisa que está na parte do seu cérebro. A pessoa, ela tem essa predisposição, e aí, com os danos e com todos os problemas vivenciados, ela desenvolve a esquizofrenia. Então, é um excesso de pressão no cérebro, faz com que os neurônios, os neurotransmissores, eles não se comunicam, eles não façam o que eles devem fazer. Então, falando isso de uma maneira menos técnica, os neurotransmissores, eles não se comunicam adequadamente na mente do esquizofrênico. Por isso que ele tem aquela variação de pensamento, ele começa a ver o que não existe. É uma coisa assim mais psicótica. E o autista também, ele tem uma condição no cérebro, mas também ele é potencializado com um problema emocional. Então, os transtornos, eles têm origem no emocional, mas ele também tem origem é, no mental. E é, ambos eles sofrem no emocional, porque apesar de ter algo físico no cérebro, isso é potencializado com o emocional, porque muitas das vezes aquela pessoa, ela até que isso descobre, ela já sofreu muito com aquela questão, então isso é potencializado. Por exemplo, uma criança autista, ela é mal compreendida, muitas das vezes ela é mal compreendida. E eu acredito que se faz necessário as terapias cognitiva, comportamental, tanto para a criança autista quanto para os que convivem com aquela criança, porque a criança, aquela pessoa, as pessoas têm que entender como que o autista funciona, como que ele vê o mundo, como que ele olha e como que ele sente, e respeitar essa limitação do autista. Ele não tem culpa de ser autista e ele não consegue modificar isso, mas graças aos processos terapêuticos, isso tem trazido muita melhora para as crianças autistas, tem dado a elas a capacidade de ter uma vida mais tranquila, mas as crianças autistas de há 10 anos atrás, 15 anos atrás, gente, ela não teve esse apoio emocional como se tem nos nossos dias de hoje. Hoje não é tão pronunciado, antes não era pronunciado a questão do autismo. O autista, ele era visto como um esquisito, a pessoa estranha do meio, o patinho feio. E ela sentiu, ela carregou essa rejeição, ela carrega essa condição interna dentro dela de conflito e de dor e sofrimento, porque ela funciona de um jeito diferente. E elas também são pessoas incríveis, elas têm uma capacidade intelectual fantástica. E os estudos, eles se iniciam lá pelos anos 1600 e pouco sobre o autismo, e ele tem trazido em cada fase uma novidade diferente. E a gente começa a perceber que os autistas, eles cada dia, eles têm conquistado os seus lugares, porque eles não são uma pessoa estranha, eles só simplesmente funcionam de uma forma diferente, que deve ser compreendida com esse olhar de amor e, e, e paciência, porque com o autismo a única coisa que os membros devem ter é paciência, porque os descontroles podem acontecer em qualquer momento, e e é essencial que as pessoas estejam preparadas. Então, é assim que eu penso e consigo ver esses transtornos com esse olhar, com um olhar mais cuidadoso e com uma necessidade muito grande desse acolhimento, porque o transtorno, ele não só transtorna a pessoa que está vivenciando
o caos dentro de si, mas o transtorno, ele causa transtorno também nas pessoas que convivem com esse indivíduo. E todos sofrem junto. As duas pessoas sofrem, mas ambos sofrem junto. Por exemplo, uma pessoa que ela tem a condição, a personalidade borderline. Gente, a vida dessa pessoa é um mar revolto, é um grande sofrimento, é uma grande agitação, e os membros da família não sabem o que fazer, eles entram em desespero, eles famílias, elas se desfazem quando tem uma pessoa que tem essa condição de ser borderline. Então todos os transtornos, eles traz consigo os danos para todas as pessoas. Por isso que a gente deve ter um olhar mais amoroso, com essa atenção para as pessoas. E hoje, eh, depois que eu entrei por esse caminho desse conhecimento da área da saúde mental, eu nunca mais eu olhei para as pessoas com o mesmo olhar que eu olhava antes. O meu olhar mudou. Eu consigo ver nas pessoas o sofrimento delas, e eu consigo ver a dor dela e como elas funcionam e como ela sofre com aquilo, e muitas das vezes ela nem sabe que ela está precisando de ajuda. Às vezes, passa desapercebido algumas condição, alguma situação. Por exemplo, os pais, eles têm filhos que têm problema de depressão e ansiedade, e não buscam ajuda, porque às vezes muitas das pessoas, elas vão dizer, é frescura, é para chamar atenção, é coisa de adolescente, é coisa de, eles não sabem, eles estão fazendo para chamar atenção. Então, os pais devem ter esse olhar mais cuidadoso hoje, para os filhos, porque nós vivemos numa época de muita agitação, causada pelas telas, e essas telas, elas têm trazido sérias consequências e sequelas até para as crianças. Crianças que passam tempos exagerados, em uso de telas, principalmente celulares e tablets. Essas crianças têm muito problema, porque os neurônios dela, o cérebro dela, ela está na fase de formação. Então, colocar uma criança na frente de uma tela é altamente danoso para essa formação dessa mente dessa criança. E não é só sobre a parte física do cérebro que ela é danificada, mas também pelos padrões, pela forma com que o que ela vê, o que ela está vivenciando, como que ela vai ter essa formação de caráter dela, como que ela vai perceber no mundo, com que olhar que ela vai perceber no mundo. E isso é uma coisa extremamente interessante para que os pais, eles fiquem atentos. Eu sou mãe antitela e eu tenho um pavor sobre tela. E quando eu vejo uma criança com o celular na mão, me dá desespero. Por quê? Porque eu sei que isso faz mal para ela. E isso não é só de agora. Antes do meu filho nascer, eu já tinha essa concepção sobre o problema das telas. As telas são altamente destrutivas na parte mental da criança, e pela parte física mesmo do cérebro, e isso se torna muitas das vezes um quadro irreversível. E sem contar no nível de ansiedade que a criança ela vai continuar vivendo, porque quando ela se vê sem as telas, as crianças elas surtam, ela começa a ter problemas de ansiedade muito sérios, e professores sofrem muito com esse problema, e os pais devem se conscientizar sobre a questão das telas para as crianças. Eu comecei falando sobre o traço de caráter, e depois eu acabei
entrando um pouco na questão do transtorno, e eu nem sei nem por que que eu parei aqui, mas, isso é importante, e essa é uma dica de uma pessoa que entende um pouco sobre essa necessidade, e não falo apenas como profissional, mas eu também falo como mãe, para que os pais eles tenham esse olhar mais atento, e por mais que seja difícil a retirada das telas, é essencial que os pais retirem a tela das crianças, para crianças consiga desenvolver intelectualmente, e elas conseguem se desenvolver no aprendizado, porque senão elas vão ter muita dificuldade no momento do aprendizado por causa da ansiedade causada pelas telas. Então fica essa dica para você hoje.